Mas nós vamos crescer, queridos. Nós vamos crescer e vamos desenvolver isso de uma maneira muito excelente. Qual é o normal? Olha esse texto comigo. Se você tem sua Bíblia, abra ela, por favor. Gênesis, capítulo 15, verso 17. Você pode acompanhar no seu smartphone ou na sua Bíblia física. Gênesis, capítulo 15, verso 17. Finalmente o sol se pôs de uma vez e a escuridão normal da noite chegou. Aí Abraão viu um fogareiro lançando fumaça e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços de carne dos animais sacrificados. É normal, querido, que o sol se ponha e a escuridão tome conta. Isso é o normal e o texto destaca isso como normal. Mas o que eu quero compartilhar hoje com você é um texto da palavra de Deus, aonde um dia o normal foi que o sol não se pôs. E aquele dia durou mais do que 24 horas. E que vai dizer que naquele momento o normal não era o pôr do sol, mas o normal era que o sol estivesse ali para que Israel pudesse lutar e continuar a vencer a sua batalha. A Bíblia relata uma história em que o sol permaneceu no lugar e não se pôs mais do que o seu tempo normal, mais do que o seu tempo habitual. Guarde essa informação e vamos avançar no tema. O que é normal para uma pessoa pode não ser normal para outra. Não é um papo filosófico, é uma compreensão de simples fatos aqui que eu trouxe para você e que você compreendeu isso normalmente. Falar sobre normal passa uma impressão que existiu algum tempo algo normal. Quer ver um exemplo? A gente cria rotinas. A gente poderia dizer que o normal é um estabelecimento de uma rotina. Por exemplo, a gente acorda pela manhã, escova os dentes, toma um café e vai para o trabalho. E por causa do nosso trabalho, a gente estabelece algumas coisas como sendo normais. Nós conseguimos fazer um churrasquinho no final de semana, a gente consegue fazer uma viagem, e a gente estabelece algumas coisas como sendo normais. A gente vai em estádio de futebol, né? E a gente achava que isso era o normal. Mas quando uma pessoa perde o emprego, ela não faz churrasco com tanta normalidade. Ela começa a compreender que aquelas viagens não são mais normais na vida dela. Ou seja, do dia para a noite as coisas mudam. E veja bem, o ser humano tem uma alta capacidade de resistência a mudanças. Mas do dia para a noite nós precisamos nos adaptar a uma normalidade diferente de tudo que nós estávamos experimentando. E para viver uma vida normal vai depender dos nossos recursos disponíveis, de questões culturais, das normas estabelecidas pela sociedade que estamos inseridas, das nossas crenças e principalmente da nossa proximidade e relacionamentos com Deus. Essa é uma questão minha. Por exemplo, eu lembro quando eu era jovem, quando na minha juventude, normal para mim, eu gostava muito de tomar cerveja. Eu não bebo cerveja mais. Por favor, não edite essa parte dizendo que eu bebo, tá? Eu bebia, mas eu entendi no momento da minha vida que eu não poderia mais beber e não deveria mais beber pelo testemunho da minha casa, meu pai é alcoólatra, eu não queria seguir esse mesmo caminho. Algumas pesquisas indicam que o alcoolismo tem um traço hereditário. Eu não queria isso para a minha vida. E reforçando com os princípios da palavra de Deus, eu compreendi, beber não é bom. E eu me afastei disso. Agora, porque eu entendi que este era o novo normal, baseado na palavra de Deus, baseado nas minhas experiências, algumas coisas começaram a acontecer na minha volta, onde eu não via mais a bebida como sendo algo natural e normal. Querido, quando a gente entra com Jesus, se você tem resistência com a questão da bebida, que em nome de Jesus você vença, mas pensa em alguma outra coisa. Quando a gente entende princípios da palavra de Deus, a gente começa a chamar pecado de pecado e começa a dizer, não, isso não é mais normal para a minha vida. Por exemplo, se para você era normal explosões emocionais, quando você encontra Jesus, não é mais normal. Em algum momento, às vezes assim, antes eu explodia 2 vezes por dia. Hoje eu só explodo 1 vez por mês. Agora esse é um novo normal para mim. Não, querido. Explosões não fazem mais parte da tua vida, do teu temperamento, e você não pode mais vivenciá-las como sendo algo normal. Por quê? Porque algo mudou no seu interior. Jesus começou a fazer parte da sua vida e isso não é mais normal. Então, normal é
um conceito estabelecido que muda em relação aos nossos valores. O normal está sempre em atualização constante. Normal só existe no presente. Por exemplo, para mim, domingo é dia de celebrar ao Senhor na igreja. Se eu estou de férias, se eu estou do outro lado do mundo, no domingo eu preciso ir à igreja. Não é religiosidade, é a minha forma, é a minha expressão, é a minha compreensão. Primeiro dia que nós gravamos aqui, nós começamos a gravar uma vez ao vivo, vimos que não deu certo por causa da nossa velocidade de conexão com a internet, não conseguimos melhorar isso ainda. Estamos lutando para melhorar a nossa conexão com a internet. Mas aí a gente gravou no sábado. Aí eu entrei num conflito. Onde é que eu vou no domingo? Eu até brinquei com alguns que estavam aqui no dia que a gente estava gravando. Bom, eu já sei. Gente, a gente vai publicar, mas eu vou vir domingo na igreja para assistir o culto aqui da igreja. Botar no telão, porque normal para mim é no domingo estar na casa do Senhor. A gente precisa, e para alguns não, para alguns, normal para eles é ir à igreja lá de vez em quando, e se der certo, e se não der, tranquilo. Não é porque para algumas pessoas algo é normal que eu preciso aceitar. Tem muita coisa que a gente aceita como normal porque a gente vê na TV. A gente vê lá o beijo, a gente vê a traição, o pecado, e a gente diz assim, não, mas todo mundo faz isso agora. Não, Cristo, não é normal. Há princípios e padrões da palavra de Deus que nós precisamos viver. E o normal, ele está sempre se atualizando, mas tem que entender que é para melhor. Quer ver uma coisa? Eu tenho uma resistência à mudança. Talvez você tenha também. Sabe quando aparece aquela mensagem assim no seu celular? Atualize o software do seu celular. Quem tem medo de atualizar porque pensa, vai mudar tudo? E aí você muda. Facebook mudou o formato. Hotmail mudou o formato. Eu gosto da versão antiga, clássica. Por quê? Porque você estava acostumado com aquilo ali, mas à medida que você vai se envolvendo, você vai dizer, não, isso aqui é melhor, esse novo normal é bom para mim. Então, querido, o normal não é estático. O normal, ele se atualiza constantemente. O que é normal hoje pode não ser normal amanhã, baseado nos nossos princípios. Normal para mim era sair na noite, quando eu não tinha Jesus. Normal para mim era ter uma sexualidade sem a presença de Jesus, e não importava se era casado ou não, isso era normal para mim. Mas agora, quando eu conhecia Jesus, tudo mudou. Porque eu comecei a compreender que o normal, ele está pautado no que a palavra de Deus me ensina. Abra sua Bíblia, se você está com ela aí, em Josué, capítulo 10, versículo 1 a 15. Nós vamos ver alguns princípios de qual é o seu normal, mas compreender que quando Deus faz parte das nossas vidas, nós começamos a compreender que o normal não está pautado pelas regras da sociedade, mas o normal está pautado por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Josué, capítulo 10, versículo 1 a 15. Vamos ler? Vou ler na versão Bíblia Viva. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ficou sabendo como Josué tinha tomado e destruído Ai, matando o rei daquela cidade e também a Jericó, e seu rei. E que o povo de Gibeon tinha conseguido um tratado de paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele ficou apavorado porque Gibeon era uma grande cidade como as capitais de reinos. Era muito maior do que Ai, e os gibeonitas tinham fama de valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, mandou mensageiros aos seguintes reis: Orão, rei de Hebron, Piram, rei de Jarmute, Jafiá, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglon, dizendo: venham ajudar-me a destruir Gibeon, porque este povo fez um tratado de paz com Josué e com o povo de Israel. Então, esses 5 reis amorreus, de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, uniram os seus exércitos para um ataque conjunto a Gibeon. Cercaram Gibeon e lutaram contra ela.
os homens de Gibeon mandaram logo mensageiros a Josué, que estava acampado em Gilgal. Venham socorrer os seus servos, venham nos livrar depressa, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se uniram com os seus exércitos contra nós. Josué e o exército de Israel saíram de Gilgal e foram socorrer Gibeon. Não tenham medo, desses reis, disse o Senhor a Josué, pois eles já estão vencidos. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir. Josué marchou durante a noite desde Gilgal e apanhou de surpresa as forças inimigas. O Senhor fez com que as forças inimigas ficassem em pânico, causando grande confusão, de modo que o exército de Israel matou grande número de Gibeon e perseguiu os demais até Bet-Horon, Azeca e Maquedá, destruindo os amorreus pelo caminho. Aqueles que conseguiram fugir e chegaram perto de Bet-Horon, quando iam descendo para lá, foram mortos por grandes pedras no céu lançadas pelo Senhor sobre eles até Azeca. Na verdade, mais gente foi morta pela chuva de pedras do que pelas espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué orou ao Senhor em alta voz: que o sol pare sobre Gibeon e que a lua fique onde está, sobre o vale de Aijalon. E o sol e a lua ficaram parados, até que o exército de Israel terminasse de destruir os seus inimigos. O livro dos justos faz uma descrição mais detalhada deste fato. Assim o sol parou no céu e não saiu por quase 24 horas. Nunca antes, nem depois houve um dia como esse, pois o Senhor fez parar o sol e a lua, atendendo ao pedido de um homem. Certamente o Senhor estava lutando por Israel. Depois Josué e o exército de Israel voltaram para o acampamento de Gilgal. Uau, que história impressionante nós temos diante de nós para falar sobre o que é normal. Qual é o seu normal? Mas essa história que nos impressiona, querido, traz alguns princípios para as nossas vidas, para compreendermos que quando nós estamos com o Senhor, algumas coisas tornam-se normal. Algumas coisas são transformadas e mudadas quando nosso coração está altamente conectado com Deus. Através da oração, Deus prolongou o dia para que Josué e o seu povo pudessem vencer a batalha. Você acha isso fácil ou difícil? É dificílimo. Algo somente que Deus poderia fazer. Fez com que o dia fosse prolongado para que a batalha fosse ganha por Josué. Querido, Deus está com você diante das batalhas da sua vida e ajudará a vencer. Quando você estiver diante de uma batalha e diante de uma promessa de Deus, e você perceber que ela não está conseguindo ser vencida, entenda, Deus vai entrar com uma intervenção sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Querido, vivemos tempos onde nós não sabemos o que temos amanhã para receber. A gente tem tanta conta, a gente tem as nossas vidas e nós precisamos crer que Deus está nos sustentando. Porque, querido, até hoje Deus tem sustentado a sua vida, amém? E Deus vai continuar sustentando o restante desse mês. Deus vai te sustentar, Deus vai dar o recurso. Porque quando Deus faz parte das nossas vidas, o normal é vencer. Quando Deus faz parte das nossas vidas, o normal é vencer. Querido, se você tem Deus na sua vida, o normal é que você vença. Ainda que os inimigos se reúnam ao seu redor, ainda que eles tentem te destruir, querido, o normal é vencer. Há um rei, o rei de Gibeon, ele fez um acordo com Josué. Ele fez um acordo para que não entrasse em batalha. Mas o que acontece? Os outros reis que ficaram sabendo disso, reuniram um grupo para quê? Para destruir Gibeon. Por quê? Porque não era apenas um tratado político, era uma declaração espiritual. De que quando nós estamos ao lado do Senhor, o normal é vencer. Mas este rei de Jerusalém, que ainda não estava sobre a posse de Israel, Jerusalém estava diante dos outros reis da terra,
Ele percebeu, este rei, o rei Adoni-Zedeque, ele percebeu que Josué havia destruído a cidade de Ai e também a cidade de Jericó. E agora essa cidade de Gibeon estava fazendo um tratado de paz. Por quê? Porque eles não queriam entrar em guerra. E veja, no verso 2, na sua Bíblia, diz ali que os gibeonistas tinham a fama de valentes. Os valentes se submeteram ao Senhor. Porque, querido, quando a gente está com o Senhor, não importa o tamanho do inimigo, você vai vencer em nome de Jesus, amém? Creia nisso. Não importa o tamanho do inimigo, você vai vencer. Eu lembro, queridos, no início do ano, Deus talvez num insight profético, disse para mim, Eduardo, esse ano não faça programações das atividades da igreja. Eu achei muito estranho isso. E depois da pandemia eu começo a entender, Deus, agora eu entendi. Por exemplo, daqui a pouco está se aproximando o Dia dos Namorados. Nós não vamos fazer jantar. Nós não vamos fazer coisas que nos reúnam. O nosso planejamento está muito curto, queridos. É tipo 1, 2 semanas que a gente consegue planejar, que a gente consegue se antever, porque daqui a pouco vai chegar o frio. Daqui a pouco pode acontecer algumas outras situações, mas uma coisa eu sei, querido, o normal é vencer em nome de Jesus. Nós venceremos, a igreja estará estabelecida. Querido, pode chegar o dia onde nem celebração presencial a gente vai ter. Aí a gente vai se reunir nas nossas casas e a gente de lá vai ministrar a palavra de Deus. Se isso acontecer em alguns estados, cidades, onde está tendo lockdown, isso já está acontecendo. Não pode sair. Se um dia a gente mudar o horário para 5 horas da tarde, é porque se pode se movimentar até as 5, a gente se movimenta naquele horário. Você entende, querido, que hoje os tempos são tão difíceis, mas eu não posso desistir que o normal é vencer. Porque os inimigos do Senhor têm medo daqueles que estão com o Senhor, amém? Os inimigos podem tratar, assim como Adoni-Zedeque, ele estava tramando para derrotar, mas querido, quem está com Jesus, o normal é vencer. Não importa o tamanho da luta que você esteja vencendo. Segundo princípio, quando Deus faz parte da nossa história, normal é ser leal. Querido, nós precisamos de pessoas que sejam leais. O que aconteceu para Adoni-Zedeque, o rei de Jerusalém, o povo de Gibeon, não foi leal. Por quê? Porque eles associaram-se aos israelitas. Mas eles estavam fazendo uma declaração. Não é apenas militar, agora eu quero confiar em Deus. Querido, talvez no meio da sua vida, da sua jornada, você vai ter que mudar a forma de você crer para começar a crer no Deus de Israel. Querido, seja leal com quem é leal contigo, com quem cuida, com quem abençoa a tua vida. E veja mais, houve uma trama. Ele chamou outros 5 reis para que juntos pudessem destruir a cidade de Gibeon. Mas uma coisa a gente precisa entender, o povo de Deus precisa ser leal. Querido, nós precisamos ser leais e viver uma vida diante de Deus. Quando a gente entende o princípio da lealdade, não importa o que aconteça. Querido, essa semana, eu sei que você é fiel, eu sei que você é generoso, sei que você está preocupado que a gente não levantou a nossa oferta, nossa noite, mas vai chegar o tempo, não te preocupa, tá? Essa semana veio alguém aqui na igreja entregar o seu dízimo. Veio a pé, estava chovendo, e a pessoa era do grupo de risco. Eu não pedi para ela vir, que fique bem claro. Vem depois, não te preocupa. Disse, não, eu preciso entregar. Lealdade. E nós precisamos, queridos, hoje de pessoas leais. Leais à visão, leais de que nós estamos tomando decisões assertivas, mas que você está conosco para que nós possamos ir à frente nos nossos desafios. Querido, nós precisamos de mais do que nunca de lealdade. Lealdade para que juntos possamos estar. Por exemplo, eu tenho um coração pastoral, irmãos. Eu me inquieto porque eu não posso estar com as pessoas. Porque você já entendeu que eu sou extremamente relacional. Eu me inquieto com isso. Isso dói dentro de mim. Porque eu não sei se as pessoas estão passando por uma necessidade, eu não sei se elas estão. Então a gente compartilhou com os líderes de célula que eles ligassem também para as pessoas que fazem parte das suas células. E nós agora estamos já criamos grupos de pessoas que vão ligar para outras pessoas que não fazem parte de célula. Porque, querido, nós precisamos ter uma rede de lealdade.
Você, querido, precisa ser cuidado e nós queremos cuidar de você. Porque nós queremos ser leal a você. Nós não queremos ser uma igreja de redes sociais, onde apenas nós transmitimos conteúdo. Não, nós queremos dizer que estamos próximos a você. Para que estejamos juntos, para celebrar ao nosso Deus e saber que se você está passando por uma necessidade, nós queremos estar ao seu lado. Seja você aqui que está sentado, ou você que está nos acompanhando na sua casa. Se você tem uma necessidade, tem meu WhatsApp, que você pode entrar em contato. Para que juntos nós possamos celebrar a presença do Senhor, porque nós somos leais. Não é porque estamos passando por um tempo de pandemia que nós deixamos de ser leais. Gibeon estava muito preocupado, porque o que acontece? Eles não iriam atacar este grupo de reis, não estavam se preparando para atacar o exército de Josué. Eles estavam se preparando para atacar exatamente os gibeonitas. Porque na versão deles, eles viraram as costas. No verso 6, olhe na sua Bíblia. Os homens de Gibeon mandaram logo mensageiros a Josué, acampando em Gilgal. Venham socorrer os seus servidores. Clamaram, venham nos livrar depressa, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas estão com os exércitos deles aqui. Querido, quem é leal nunca diz assim, isso não é problema meu. Se virem agora, gibeonitas, que Deus esteja com vocês. Não. Nós não queremos apenas dizer estamos orando pela sua vida. Nós queremos estar com você. Porque você não está sozinho e você precisa crer que o normal é ser leal, estar junto. Terceiro princípio, quando Deus faz parte das nossas vidas, normal é crer que com Deus podemos vencer. No verso 8, Josué recebe uma palavra de Deus. Não tenha medo deles, pois estes exércitos já estão vencidos. Vão lá socorrer eles. No verso 9 diz que Josué marchou durante toda a noite, desde Gilgal, e apanhou de surpresa as forças inimigas. Um princípio de Deus, para mim e para a sua vida. Quando Deus fala algo com você, para que você faça imediatamente. Josué recebeu uma palavra, não tenha medo, eu estou com vocês. Aí Josué, beleza Deus, daqui a 3 dias nós vamos primeiro reunir o povo, nós vamos conversar com eles, dizer que a gente vai sair em batalha. Não, quando Josué recebeu a palavra, ele foi imediatamente socorrer. Querido, quando você receber uma palavra, faça imediatamente aquilo que a palavra lhe diz. Creia que Deus está levantando você para socorrer alguém. E que se você não cumprir essa palavra, talvez alguém vai entrar em sufoco. Eles caminharam durante toda a noite porque Deus havia dito para eles, vocês vão vencer. Querido, não tenha medo quando Deus disse, você vai vencer. Porque é normal crer que com Deus nós podemos vencer. Ainda que os exércitos venham sobre nós. A força militar dos 5 reis, mais o rei de Jerusalém era maior, mas eles tinham algo, uma convicção, que Deus estava com ele. Querido, Deus está com você em nome de Jesus. Você vai vencer. Se levante. Não importa qual é a decisão que você está procrastinando. Normal é crer que com Deus você vai vencer e você vai avançar. Mas para que você possa vencer as lutas e batalhas espirituais, você vai ter que dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que você precisa dar hoje? Ter uma vida de mais intimidade com Deus? Obedecer a Ele, ser fiel a Ele, mover-se. Porque, querido, quando Deus está ao seu lado, vale a pena, olha comigo ali o verso 10. Então o Senhor fez com que estes ficassem em pânico, de modo que o exército de Israel feriu com grande número de Gibeon e perseguiu os demais feriu grande número de Gibeon e perseguiu os demais até Bet-Horon, Azeca e Maquedá, destruindo os amorreus pelo caminho. Você vê que quando a gente está, queridos, imbuídos pelo Espírito do Senhor, os inimigos à nossa volta, eles ficam com pânico. E você precisa crer que Deus está com você. E que Ele não desistiu e que você vai vencer. Quarto princípio. Quando Deus faz parte de nossas vidas,
normal é ver Deus vencendo as nossas batalhas. Sabe o que mais me chama a atenção sobre este texto? E nós vamos entrar agora na parte final desse texto. Mas antes de chegar lá, é ver que Josué saiu, feriu a espada, matou muitos. Mas no verso 11 diz, aqueles que conseguiram chegar perto de Bet-Horon, quando iam descendo para lá, foram mortos por grandes pedras que Deus fez cair sobre eles até a Zeca. De fato, mais gente foi morta pela chuva de pedras do que pelas espadas dos israelitas. Você tem que lutar, mas Deus vai lutar mais do que você. Deus vai destruir mais os seus inimigos do que talvez a tua própria espada. Foi assim o que aconteceu aqui. Mas por que não aconteceu o inverso? Por que Deus não começou a mandar as grandes pedras para que depois Josué, vendo que o seu exército estava vencendo, que ele fosse lá e batalhasse? Sabe por quê? Deus vai se mover quando você se mover. O que está faltando na sua vida para que Deus mande o livramento? Será que não é uma atitude? Será que não é uma ação? Que ação você precisa tomar na sua vida nessa noite para que você veja as suas batalhas sendo vencidas pelo próprio Deus? Porque não adianta querer dizer, Deus não intervém. Antes da intervenção divina, é necessário que você caminhe em direção ao Senhor e que você levante a sua espada. Às vezes nós estamos querendo milagres, mas nós não estamos caminhando em direção ao milagre. Você está precisando de algo do Senhor nessa noite? Caminhe em direção ao milagre do Senhor. Comece a fazer mudanças, porque é normal ver Deus vencendo as nossas batalhas, mas nós precisamos nos movimentar e caminhar na sua direção. Talvez você esteja com medo, talvez você esteja sofrendo. Eu já pedi para que Deus tirasse o medo, e o medo não sai. Por que o medo não sai? Porque você não está caminhando com coragem. Mas pastor, primeiro eu preciso ver o cenário mudar. Não, querido. Primeiro você precisa dar o primeiro passo e confiar que Deus vai te livrar. E quando Deus te livrar, é porque você começou a caminhar na sua direção e você começou a ver a mão do Senhor agindo sobre a sua vida e os seus inimigos sendo derrotados, as suas angústias, os seus medos, a sua ansiedade sendo levada, o seu medo, o seu pânico, o medo que tem muito mês para pouco recurso, tem muito mês para pouco salário. Querido, Deus vai livrar você. Mas você precisa confiar nele. Último princípio que quero compartilhar com você, e esse o mais fantástico dessa história. Quando Deus faz parte das nossas vidas, normal é viver o sobrenatural de Deus. Queridos, que texto impressionante. Deus fez com que o mundo fosse transformado para que Josué pudesse vencer a batalha. Você acha que Deus ama mais a Josué ou mais a você? O que você acha? Pastor, eu acho que Deus ama Josué mais. Não. Deus ama os seus filhos de igual maneira, mas entenda algo. O amor de Deus sobre sua vida é capaz de fazer a mesma coisa. Talvez hoje a terra não pare por você, mas Deus vai fazer algo sobrenatural sobre a sua vida para que você encontre a sua vitória. E eu creio que essa semana, em nome de Jesus, você precisa de coragem para enfrentar. Porque sabe o que é normal? Normal não é o sol e a lua pararem. Olhe lá, versículo 12. Enquanto os homens de Israel perseguiram destruir os amorreus, como o Senhor dando a vitória, Josué orou ao Senhor em voz alta, que o sol pare sobre Gibeon e que a lua fique onde está
sobre o vale de Ajalon. E não é que Deus fez aquilo que Josué pediu? Qual é a tua oração mais maluca que você precisa fazer diante do Senhor? Tenha coragem e faça. Se é uma oração de louvor, se é algo que você precisa pedir a Deus, peça. Porque no verso 13, o sol e a lua ficaram parados até que Josué vencesse os seus inimigos. Eu queria te trazer algumas informações muito interessantes. Por exemplo, a lua. A lua ela tem um movimento de rotação em torno do próprio eixo, dura em torno de um mês. A lua gira em torno da Terra. E é interessante uma outra coisa da lua. Os poetas vão me perdoar. A gente diz assim, a luz da lua me ilumina. Eu sei que você já disse isso para tua esposa, talvez. O brilho, eu não vou dizer para minha esposa, o brilho dos teus olhos lembra-me o luar. Sabe por quê? Porque a lua é um satélite natural que não tem luz própria. Quando você diz que os olhos da tua esposa brilham como a lua, você diz assim, mulher, tu não tem brilho no olhar. Tu precisa que o sol emita luz para te ter brilho. Que romantismo, né? Por isso que ciência e prosa às vezes não dão muito bem. A lua não tem luz própria. Mas a gente fala sobre a luz do luar. A luz do luar nada mais é do que o reflexo da luz do sol. Projetando a sua luz, porque a luz não tem brilho. A Terra é interessante. Porque entenda, Deus fez parar o sol, a lua. Mas na verdade, a gente entende que o que parou não foi o sol. Porque o sol, na nossa compreensão, ele já está parado. Mas é muito normal a gente dizer assim, o sol está caminhando, né? A gente vê o sol aqui, daqui a pouco ele está lá. Mas não é o sol que está fazendo isso, é a terra que está movimentando. Da perspectiva de Josué, era o sol que parou. Não, mas que parou foi a terra. Deus fez algo excepcional. Porque o movimento de translação da Terra, aquele giro que ele faz em torno do Sol, demora 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 10 segundos. O movimento de rotação que a Terra fazendo em torno do seu próprio eixo dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Eu sei que você não se lembra de nenhum desses dados, mas você lembra que o Sol, a Terra gira em um ano em torno do Sol e a Terra faz uma volta em torno do seu próprio eixo em 24 horas. Mas não é exato como você está dizendo, porque tem um atraso. E eu peguei um outro dado aqui que eu queria dar para você, para a gente poder fechar isso aqui, que eu tirei de um site chamado Gospel Prime, que diz o seguinte. Com base em dados obtidos da NASA, e cientista da Universidade de Ben Gurion, no Negev, Israel, em Beerseba, descobriram não apenas que o relato bíblico de Josué, capítulo 10, que nós acabamos de ler, realmente aconteceu, como também o dia e a hora exatos do fenômeno. Aí diz, aqui, a equipe de cientistas, chefiada pelo Dr. Edzi, afirmou que o acontecimento se trata de um eclipse e ele aconteceu exatamente em 30 de outubro de 1207 a.C., às 16 horas e 28 minutos. Com base nesses dados obtidos, eles descobriram que apenas um eclipse aconteceu entre os anos 1500 e 1000 a.C., o que coincide com a chegada dos israelitas no local onde ocorreu a batalha descrita na Bíblia. Incrível. Fontes da NASA, você pode procurar outros sites de uma universidade em Israel, dizendo que a Terra parou. Eu não precisava ler isso aqui para crer de que a palavra de Deus diz. Mas eu quero que você perceba que quando a gente vive com o Senhor, nós vivemos o sobrenatural.
Como será o novo normal? Eu não sei. Mas com Deus vai ser tremendo e maravilhoso. Fomos criados para viver uma vida normal ao lado de Deus. Mas o pecado transformou o normal em anormal. A construção do normal, fundamentada em Jesus, é a verdade que nós precisamos para viver uma vida livre. Como vai ser o novo normal? Não se baseie no que a TV vai dizer, os cientistas, as humanas vão dizer, mas entenda que o novo normal precisa ser pautado por princípios da palavra de Deus sobre as nossas vidas. E ao longo destas semanas, nós vamos falar sobre o normal de Deus, o novo normal. Queridos, a gente sempre dizia nas nossas transmissões, quando a igreja não estava aqui reunida, quando estava só no mundo online, que quando nós voltássemos, nós precisaríamos ser diferentes. Eu espero que você seja diferente. Eu creio que quando nós descobrirmos este novo normal, baseado na nossa fé, em Jesus e nos princípios da palavra de Deus, nós vamos ser diferentes do que nós estamos vivendo hoje. Muitas coisas têm mudado no meu coração. Hoje, não há mais espaço para ser resistente a mudanças. A gente precisa mudar. No passado a gente discutia se precisava mudar ou não mudar. Hoje, queridos, a gente tem que mudar. Porque a forma como nós vamos mudar determinará o nosso alcance e quem nós seremos. Quer ver uma coisa sobre mudar? Muitas empresas começaram a fazer máscaras. Por quê? Porque precisaram se adequar. O seu produto mudou. Querido, nós precisamos mudar, o mundo está caótico. Na Tailândia estão ensinando sobre relacionamentos, dizendo que agora não se deve mais estender a mão. Sabe aquele negócio assim, fechamos o negócio? Não dá mais. Só se lava álcool gel, aperta a mão, lava de novo com álcool gel. Você entende que tem coisas da nossa vida que hoje sim a gente precisa ter esse distanciamento, eu entendo, mas isso não pode ser um normal nas nossas vidas. Nós temos que lutar e perceber que o novo de Deus chegará sobre as nossas vidas. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Sobre você que recebeu essa mensagem, você que nos acompanha também online, que Deus abençoe sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, obrigado pelo o normal que nós estamos aqui construindo e que semana a semana nós vamos falar sobre esta realidade espiritual, Senhor, que nos leva a viver em desafios muito maiores do que nós. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, encha-nos de poder e coragem para viver na Tua presença e na Tua casa. Que nós, ó Deus, possamos viver a realidade deste novo normal, crendo que o Senhor tem cuidado das nossas vidas e que nós viveremos para honrar o Teu nome. E Pai, se alguém nessa noite precisa tomar uma decisão, que possa experimentar o novo de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Você que está nos assistindo, tomou uma decisão ao lado de Jesus, você pode ali nos comentários dizer qual é a sua decisão, ou entrar em contato pelo meu WhatsApp. Se você que está aqui no auditório tomou uma decisão também, nós podemos conversar durante a semana, nós queremos ouvir qual é a sua decisão. E que nós possamos viver para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?